Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão todos vocês, todas vocês? Mais uma vez, trazendo os cumprimentos, Fernando Chaves. E hoje a gente volta a falar sobre, eu diria, um tripé da elevação de maturidade, onde a gente já falou e estou, graças, estou muito obrigado a todos vocês, a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Mais de 2.000 visualizações, vários likes. A primeira parte abordada que foi sobre valores. E por que a gente fala aprender em valores? Porque valores eles norteiam as nossas atitudes e aí os nossos comportamentos. A ação comportamental vai muito, eu diria que 100% das nossas atitudes, que são dirigidas, comandadas por nossos valores. Às vezes, os valores já estão implícitos, né? Nem fala tanto dele, mas ele está falando por nós, né? Está mandando a gente se comportar assim. Mas hoje a gente fala de dois tópicos de fundamental importância. Então, visão do futuro, que é desejo, eu me tornar isso, eu ser isso, e missão. Missão são compromissos. Trabalhar fortemente no sentido, né? As empresas usam muito, ter maquinários suficientes para ter a obrigação, compromisso. Ser referência no mercado logístico, isso é ser uma referência. Isso é, eu gostaria de ser, o meu desejo é esse, isso é visão do futuro. Ser referência no mercado de entregas rápidas. Existe uma empresa de logística que é entender para atender. São frases de impacto, alguns chamam de assinatura da empresa, mas é um bom compromisso. Eu tenho que entender o meu cliente para atender a essa demanda, à exigência dele. Então, eu tenho um compromisso meu. Eu posso chamar isso de estar muito dentro da missão da empresa. Entender para atender. O RH também, muitas vezes, ele usa isso como missão. Eu tenho que fazer com que todos nós entendamos o outro aqui dentro da empresa para poder atender às necessidades de cada um. Brainstorming que o diretor faz com o gerente, os gerentes fazem com sua prole. É muito de entender, não, brainstorming, entendimento do que se passa. A partir desse levantamento, nós vamos entrar em acordo do que fazer em plano de ação, de correção, etc. Aquilo que está muito longe, ele põe a palma. E ainda ele entende o que ele deve entender. Porque nós estamos daquele jeito, aplausos. Né? Eu trabalhei numa empresa em que a gente dizia por que estava bem, fazia uma reunião por que estava bem. E a mesma reunião se fazia para entender por que nós estávamos errados, errando e tal. E formávamos planos de ação para alimentar, não era nem manutenção, mas a gente alimentava esse aplauso, era o ponto forte, mas os pontos fracos a gente mandava ver um plano de correção de energia. Isso quando a gente olhava só o, o ambiente interno. Quando a gente partia para o mercado, a coisa mudava de figura. Né? A gente tinha que mandar ver as oportunidades que poderiam ser até ameaças para a gente, porque a oportunidade de grande tecnologia hoje, a disponibilizar IA para todo mundo, nós, a empresa,
e muita gente não sabe o que é IA ainda. E aí, a inteligência artificial se torna uma oportunidade para ameaça para o nosso negócio. E você vai botar agora 1.000 pessoas para fora, 150 pessoas para fora, e vai contratar cento e poucas pessoas, ou menos, como é que você vai fazer com isso? Então, essas ações de entender, parar, aprender, essas ações são válidas, sim, mas a gente tem que entender como que isso pode resvalar em algum ponto fraco, pode passar a ser um ponto fraco, pode servir de uma ameaça para o nosso negócio. Então, a gente tem que analisar muito mais, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em visão de futuro, muita gente tem um pouco. A gente sempre fala em cultura. E, queiramos ou não queiramos, estamos dentro de uma cultura. Hoje nós temos uma cultura que muitas empresas estão sofrendo, porque ela não olhava para dentro dela e forçava a mudança, né, em novos mindsets. Foram por água abaixo e não são isso. Eu até, outro dia, eu conversando com um grande amigo meu, eu digo sempre um guru do ensino acadêmico, e esse homem, eu tenho assim, um respeito muito grande por ele. Ele se tornou, inclusive, meu mentor acadêmico, que eu sei, eu devo muito a esse meu mentor. E assim, ele hoje tem 7 anos. Mas olha, você bate palma para ele, porque ele fez Instagram, LinkedIn, TikTok, X. Se você pede para ele fazer uma apresentação em PowerPoint, ele vai fazer no Canvas, manja. Então, ele está antenado com a tecnologia. Poucas pessoas de 77, 78, 80 anos, e você chega para conversar com ele, ele está no WhatsApp. Então, poucas pessoas nessa idade têm essa concepção. Quantos mindset inovacionais esse homem incorporou? E veja, né, que ele, inclusive, dá aula para os jovens, que ainda é uma cultura um pouco retrancada. Os jovens às vezes, puxa, mas professor Fernando, será que ele vai entender isso aqui? Será que ele vai para o quadro, para o blackboard, para o quadro negro? Não, é para o dashboard. Então, a gente faz, né, menção à nova tecnologia. Isso é, foi mostrado nesse só que eu ter feito essa minha elevação de maturidade, eu ter feito uma visão do futuro muito bem delineada e aplicada. Entender a tecnologia. Isso como eu tenho que fazer, ou seja, um compromisso, né, como missão. Mas a minha visão de futuro é ser visto como um septuagenário que aplica todas as nuances tecnológicas. Ser visto é o meu desejo. Então, pós-pandemia, você começou a entrar no esquema de home office. Até hoje você tem pessoas que não saíram do home office. E já se falou que o home office ia mudar de cara. Começou a ter a parte híbrida, vai no escritório, volta, vai no escritório, 2 dias em casa, 3 dias no escritório, 3 dias no home, 2 dias no escritório, físico, presencial.
Mas a coisa tem mudado muito. E você? Qual é a tua visão de futuro? Olha, eu já soube que até 2030, 5 anos só, ainda estamos no pandemônio para criar a banda 5G em algumas cidades. Até 2030 já vamos instalar a banda 6G. Imagina, a gente já está comprando, a gente ainda está comprando celular. O teu é qual? O teu é qual? O meu é 4G, o teu é 5. E daqui a mais para frente, um pouquinho, nós vamos comprar 6G. Então, sabe, corre. Os carros híbridos, totalmente elétricos, gasolina, álcool, diesel, olha, o ferramental é grande. Então, a gente está entrando no esquema, né? E eu me lembro agora que eu estava conversando para você da nova forma de você fazer uma música. Pisa lá para o Gemini, olha, eu quero uma música assim, assim. Faça isso, fale sobre isso. Não precisa você dar as estrofes animadas. Não, deixa que a IA vai fazer essa arrumação musical nessa letra. E se você quiser, ainda pede para ele cifrar em Dó maior, cifra isso em Ré maior, eu canto mais, tal, em Mi, e ele te dá isso, aí você leva para um outro aplicativo, leva para o Suno, entre outros. Já vem homem ou mulher, ou uma dupla, cantando essa letra que eu concordo. Você deu o sentido. E antigamente você passava dias, imagina como mudou a coisa. Então, gente, olha, é preciso que a gente saiba construir não muito longa. Por exemplo, a NASA fazia isso no futuro em 30 anos, hoje não faz mais. Ah, esses compromissos, né? Ter o maquinário necessário para isso. É evidente que a gente não pode modificar muito os conceitos do atrás teórico. A empresa ela tem que visualizar, nem momento, quadro montantes. Quais são esses montantes? Financeiro, clientes, processo, RH. Se tiver essa sequência, né? RH, processos, clientes, financeiro. Por quê? Porque gente muda tudo. Esse é o conceito que a gente quer. Pauta, né, em prática. E só com gente fazendo isso. E breve, essa cirurgia que foi feita há pouco, coração, sem nenhuma mão humana, só uma supervisão humana. Mas todos, todos os ingredientes foram robotizados. Gente, muito obrigado mais uma vez. Essa sessão de hoje, a gente elimina esse conceito de valores, visão e missão, e vamos entrar em uma outra temática mais para frente. Conto com vocês, tudo de bom, muito obrigado. Até uma próxima.